Pessoal, então vamos lá, começando devagarzinho, né? Mais uma vez, boa noite a todos aí, sejam muito bem-vindos. Hoje, graças a Deus, eu estou melhorzinho, tá? Então vamos lá, pessoal, o que a gente tinha visto na aula passada? Semana passada, eu tinha mandado para vocês um slide, né, preparado um slide, boa noite aí, Carlos, mandado para vocês. Eu falei que esses slides a gente ia usar eles ao longo dessas 3 quintas-feiras aí que a gente está falando de treinamento e desenvolvimento. Tá? Então, a semana passada eu dei uma adiantadazinha nele, vim até aqui, ó, mostrar até onde a gente veio. Até aqui, né? Vou fazer depois uma recapitulação rápida. As etapas do treinamento e desenvolvimento. Parei por aqui. Falei que hoje eu ia dar sequência. E aí a gente tem também ainda o material da semana, né? Eu pedi para vocês, eu vou dar sequência hoje aqui, aquele slide, mas antes eu queria falar um pouco para vocês sobre o conteúdo de um vídeo, que eu até pedi lá no Moodle. Quem pudesse, tinha 2 vídeos que fica lá no Moodle, né? Deixa eu mostrar para vocês aonde tá esses vídeos lá, para quem ainda, de repente, não sabe. Pedi para vocês assistirem 2 vídeos e eu queria comentar com vocês sobre esses vídeos aqui. Eu acho eles terem um conteúdo interessante. Um deles, até ele tá naquele material que eu mandei. Mas o outro, eu vou falar antes dele, então. Cadê? Funções, competências e posições do profissional de treinamento. Ó, lá dentro, ó, no conteúdo, onde tem dicas do professor, é esse vídeo aqui, ó, que fala sobre funções, competências e posições do profissional de treinamento. Quem viu, é bom que aqui a gente vai fazer um comentário sobre o vídeo, e a pessoa que viu, né, vai ter condições de entender melhor o que a gente, assimilar melhor o que a gente vai falar. Para quem não assistiu o vídeo, a gente comenta aqui, vai entender também. Eu peguei e copiei o vídeo para slides aqui, ó, e depois eu até posso mandar para vocês esses slides também, caso queiram. Mas aqui eu peguei cada cena do vídeo, botei no slide para a gente poder comentar. Viu? Então, é bom que aí a gente vê, então, e faz um comentário sobre aquele assunto do vídeo lá que eu combinei com a Fabiana, que eu ia ficar mais encarregado desses conteúdos dos vídeos também, para pegar com vocês aqui. E depois desse slide ali, a gente volta para aquele slide da semana passada, que eu dar mais uma avançada nele, né? Para deixar para finalizar na aula que vem. E hoje eu vou passar para vocês, mais no final da aula, eu preparei um casozinho, que eu até acabei de postar lá como se diz, no Classroom, o caso da Embratec. Tá? E aí esse casozinho eu vou abrir ele aqui no final da aula para vocês, vou dar uma explicada nele, e é bem interessante, um casozinho para quem eu não vou cobrar, né? Esses casos ali, que vocês já têm muita atividade. Eu acho que você já tem uma quantidade de atividade boa. Então, não é obrigatório me mandar de volta, vai valer nota, não. É para você exercitar. Tem aqueles alunos que quiserem juntar o grupo, dar uma praticada, tem uns links ali dos sites bem interessantes, bom para você dar uma aplicada numa série de conceitos, ali fala de gestão por competência, de comunicação interna. Então, tem umas coisas bem interessantes ali naquele caso ali. Aí o grupo que quiser fazer e me mandar para eu poder comentar depois com vocês. Próxima aula, se vocês quiserem, a gente pode comentar alguma coisa sobre o trabalho também. É mais para você poder praticar. E aí, né, gente, ó, é uma coisa que eu sempre falo com os alunos. Quem se dá bem na vida são esses alunos que se esforçam, né? Que pegam esses casos, estudam o caso, vai lá nos sites que eu estou dando lá.
dá uma avaliada no site, dá uma lida no site todo, tentem resolver o trabalho lá, que você está exercitando, está aprendendo, né? Isso lhe traz conhecimento para você poder aplicar no seu dia a dia. Porque é assim que você consegue crescer na vida. A hora que você está lá na sua empresa, que você demonstra para o seu chefe, para o seu superior, que você tem aquele determinado conhecimento, você entende daquele assunto, sabe? Isso é que vai possibilitar você crescer. Eu falo para todo mundo, não é o diploma em si, não. Muita gente se engana achando que o simples fato dela concluir o curso, pegar o diploma dela, aí agora eu estou com o diploma na mão, vou arrumar um emprego aí para ganhar 15 mil reais. Não vai, não. O diploma, gente, lógico, é importante você ter o diploma, né? Para você mostrar que você já é uma pessoa graduada, ter o diploma, o título, né? Mas o que é o mais importante? É o conhecimento que você agrega ao longo do curso que você está fazendo. Porque o conhecimento que vai te permitir você crescer na vida. Você vai participar de um processo seletivo aí, chegar lá, dar um show lá na dinâmica de grupo, lá nas entrevistas de emprego, lá demonstra todo o conhecimento que você sabe. É isso que o gestor de lá que está fazendo o recrutamento e avaliação vai olhar e vai falar, esse candidato é que eu quero, essa menina é que eu quero. E tem conhecimento. Não é o diploma em si, não. Né? Então, vamos lá. Agora que já chegou um tanto bom de alunos aí, vamos então, gente. Ó, esse vídeo que eu tinha pedido para vocês, né? Mostrei para vocês aonde ele estava lá. O que falava nesse vídeo? Ele falava, gente, ó, das funções, competências e posições do profissional de treinamento. Porque, gente, é uma possibilidade muito boa. Você que está fazendo, né, uma graduação aí em RH, está fazendo a sua o mesmo quem está fazendo graduação em administração, ou no caso de vocês, que é uma graduação específica de RH, é um assunto, gente, para você procurar se especializar, tá? Porque dentro dessas grandes organizações aí, existe lá um profissional voltado para essa área de treinamento, né? Em grandes organizações tem uma pessoa lá específica voltada para isso. Vamos entender, então, no vídeo eu estava explicando, né? Olha lá, ó. Posições do profissional de treinamento. Gente, em primeiro lugar, uma coisa importantíssima. Olha lá, dependendo do porte da empresa, é possível uma carreira específica. Tá vendo? Você pode desenvolver uma carreira numa grande organização e chegar a ser lá, ó, um diretor de desenvolvimento e treinamento. Gente, ninguém começa a vida lá por cima. Né? A gente vai galgando, subindo devagarzinho, devagarzinho. Então, olha lá, você de repente, ó, começa lá numa empresa como um auxiliar, dentro de uma área qualquer, um auxiliar, um assistente de RH. E aí, se você tem um conhecimento bom sobre treinamento e desenvolvimento, demonstra isso lá dentro da empresa, é uma oportunidade para a empresa ver que você tem conhecimento daquilo, tem vontade de seguir naquela área, te encaixa nessa área dentro da empresa lá, você já começa ali de baixo, auxiliar ou assistente de treinamento e desenvolvimento. Você tá... gente, é assim que você consegue subir na vida. É o caminho mais certo. É você ir desenvolvendo a sua graduação, a sua experiência acadêmica, ao mesmo tempo em que você vai desenvolvendo a sua experiência profissional. Uma coisa tem que ir acompanhando a outra. Então, você hoje, por um exemplo, né? Você hoje está se graduando em RH. E aí começou lá como assistente de treinamento e desenvolvimento. E é uma área que você gosta. Aí você se forma em RH e demonstrou lá dentro que você realmente é uma pessoa que a empresa pode apostar, eles já vão te promover agora, você formada, ó, você passa a ser analista de treinamento e desenvolvimento júnior, por exemplo. E aí você corre atrás
E aí você começa a fazer um MBA em RH, em gestão estratégica de pessoas. E aí você lá no seu MBA, você vai se aprofundar ainda mais na área de treinamento. E aí você já é promovido a analista de treinamento pleno. Daqui a pouco você passa a ser analista de desenvolvimento sênior. E aí, gente, olha como é que você tem que ser inteligente. Ó. Quando você estiver fazendo seu MBA, que você for fazer lá o seu TCC, né, no MBA você tem que fazer uma monografia. Aí você já pega o assunto, treinamento e desenvolvimento, para você desenvolver seu TCC. Já tenta voltar aquele TCC seu para dentro da sua empresa. Como é que você pode ajudar a sua empresa com aquele TCC que você está desenvolvendo? A ideia é essa, você pegar um problema que a empresa vem passando nessa área, de repente você precisa melhorar os processos de treinamento, né? De repente está havendo algum tipo de falha, algum tipo de gap lá na área de treinamento lá que precisa ser melhorada, aí você tenta conversar com o coordenador do MBA para você fazer o seu TCC para tentar ajudar a sua empresa a solucionar aquele problema. E aí vai que você, com o seu TCC, com a sua monografia, você consegue ajudar a empresa a resolver aquele problema que ela passa. É meio caminho andado para você já chegar lá, ó, coordenador de treinamento e desenvolvimento. Seu salário está só subindo. Daqui a pouco, gente, você começa a fazer um mestrado nessa área de treinamento e desenvolvimento. Começou a fazer um mestrado, é bem provável que a empresa já esteja te preparando para você ser promovida a gerente de treinamento e desenvolvimento. Isso já se passaram, o quê? 10 anos lá de empresa, né? Já está lá há 10, 12 anos dentro da empresa lá. Até que uma hora você conclui seu mestrado. Aí pronto, você é efetivado como um gerente de treinamento e desenvolvimento. Seu salário já está lá em cima, já. Você já é, lá na multinacional, lá, gerente de treinamento e desenvolvimento. Aí você começa a fazer um doutorado. E aí é um pulinho para você, daqui a pouco, ser diretor de treinamento e desenvolvimento. Então, é assim que as pessoas crescem na vida, gente. Não existe nada fácil. Você olha hoje aí as pessoas aí, cara lá é gerente de treinamento e desenvolvimento da empresa, né? Acha que foi facinho para ele chegar lá. Ninguém sobe, com raras exceções. São raras as exceções. E realmente eu não sei o que acontece. Parece que tem realmente umas pessoas que elas têm os caminhos mais abertos, eu não sei. Existe, sei lá, alguma coisa que um dia nós vamos saber. Tem umas pessoas que parece que as coisas dão mais certo para elas, encaminham mais facilmente. Mas, gente, 98%, 99% das pessoas que crescem na vida é com muito suor, é com muito trabalho, é com muito estudo, com muita garra, com muita determinação, com muita perseverança. Tudo isso que eu falei aqui. O caminho dela não foi fácil, não, você pode ter certeza. Sabe? E é bacana, é gratificante quando você vê que você cresceu, você chegou lá no patamar, lá em cima, no topo, lá, com o suor do seu trabalho, com o seu esforço. Não foi porque você foi beneficiada por alguma outra coisa, não. Você que mostrou o seu valor, você mostrou o profissional bom que você é, você passou por todas as etapas, fez a sua graduação, fez o seu MBA, fez o seu mestrado, fez o seu doutorado e chegou lá no topo, lá com muito suor, é muito gratificante. Sabe? Ter um salário lá astronômico lá, que foi em prol de muita dedicação da sua parte. Sabe? Mas só que hoje, o problema maior que eu falo aqui, né? Eu já cansei de falar para vocês. As pessoas querem se dar bem na vida facilmente. A gente pergunta, quem quer ir para o céu? Todo mundo, eu. Quem quer morrer? Ninguém. É aquela comparação, né, que eu faço. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ser diretor. Mas ninguém quer passar por essas... O cara quer dar a sorte, ele chegar lá e já ser diretor direto da empresa lá.
Tem muita gente que acha que o simples fato é aquilo que eu falei, dele pegar o diploma dele lá, ele já vai ser promovido a gerente, e daqui a pouco já vai ser diretor. Gente, é ilusão. Não vai ser assim, sabe? Tem que ir galgando os caminhos vagarosamente, com muita perseverança, persistência e paciência. Sabe? As coisas não acontecem da noite para o dia, sabe? É uma aposta que a empresa está fazendo ali em você e tal. Então, gente, esse cargo aí, ó, de treinamento e desenvolvimento, né, numa empresa, de acordo com aquela classificação, né, CBO, olha lá, ó, ele tem diversas atividades, olha lá, diversas atividades, promover ações de treinamento e desenvolvimento pessoal, elaborar orçamento destinado ao desenvolvimento e treinamento, diagnosticar necessidades de treinamento e desenvolvimento. A gente vai ver daqui a pouco as etapas, né, do treinamento, as etapas disso que a gente está falando. Primeira etapa é o diagnóstico, entender as necessidades. Tá? E por que a gente precisa entender essas necessidades? Aí, entendeu as necessidades? Vamos, então, elaborar o programa de treinamento. Né? Por isso é que a gente vai ver hoje, quando a gente vai ver as etapas, você vai ver que um programa de treinamento é muito mais complexo do que muita empresa imagina. Né? A gente vai ver que uma boa parte das empresas aí fazem aquilo que eu falo. Vocês depois, um dia vocês vão ver, você vai falar bem que o professor Mineiro falava na aula dele. Quando vocês forem para o mercado e trabalhar nessa área, vocês chegam numa empresa, gente, é surpreendente. Você fala, aqui vocês fazem treinamento e desenvolvimento? O cara fala, fazemos. Como é que é o treinamento de vocês? Vocês vão ouvir isso que eu estou falando. O cara fala, uma vez aí a cada 3 meses, 4 meses, a gente reúne a turma e faz um treinamento que eu pego um tema, né, de interesse aqui do nosso trabalho, preparo uma palestra, e o diretor mesmo, ou o gerente lá, faz uma palestra, e está achando que isso aí é treinamento e desenvolvimento. Isso é melhor do que nada, porque também tem muitas empresas aí, uma colega de vocês aí, não me lembro exatamente quem me falou, professor, nós estamos fazendo no nosso projeto sobre treinamento e desenvolvimento. E quando lá na empresa que a gente está estudando, não tem de jeito nenhum. Falei, então você vai narrar que não tem. Não vai inventar nada, não. Né? Porque em muitos casos aí pode acontecer. Amanhã nós vamos falar sobre hoje não quero entrar em detalhes aqui de assunto de projeto hoje, não, que nós amanhã vamos ficar a noite inteira discutindo aí sobre o projeto. Eu estou só aproveitando para falar que a menina, colega de vocês, dessa turma, me falou, professor, estou preocupada que a gente pegou uma empresa para estudar e lá não tem, de jeito nenhum. Não tem. Então, isso aí é comum, vai acontecer, vários de vocês aí vão passar. Aí ela falou, o que eu faço? Mas se não tem, não vai. Vocês vão falar que foi analisado, né? E o grupo chegou à conclusão que na empresa não há nenhum tipo de política de treinamento, desenvolvimento, tal. Aí vocês vão dar uma sugestão para a empresa. Que estratégias elas vão usar, que tipo de treinamento elas poderiam usar. E aí, quem sabe, a empresa aproveita o trabalho de vocês. E o trabalho serve realmente para ajudar a empresa. Gente, o objetivo da gente estar estudando, né, da gente estar adquirindo tanto conhecimento, é exatamente contribuir, gente. Contribuir para a sociedade, contribuir para as empresas. Né? Mesmo que, né, mas o grupo não vai ganhar nada, tá? Está ajudando uma empresa e você está adquirindo conhecimento, você está praticando, é uma oportunidade de você exercitar na prática o que você vem aprendendo em sala de aula. Isso é fantástico. É muito ruim também você ficar só vendo teoria, igual muitos cursos tem por aí. Uma boa parte eu mesmo reclamo, às vezes, quando o curso que eu fiz de administração de empresa não teve aplicação prática nenhuma. Nada. Eu não fazia trabalhos, não fazia aplicação. Aí você sai da faculdade muito cru,
Você sai da faculdade não sabendo nada. Você saiu com aquela teoriazinha que você viu lá durante as aulas. O curso que eu fiz foi assim. Então, hoje vocês estão tendo a oportunidade de fazer um tipo de curso onde a gente faz muita aplicação. O trabalho que eu vou passar hoje para vocês, né? É uma oportunidade de você estar praticando e aprendendo mais. Um projeto que vocês estão fazendo na nossa aula de manhã, oportunidade, é como se você estivesse dando uma consultoria para uma empresa. Né? Então, voltando aqui, ó, daqui a pouco nós vamos começar a ver essas etapas. Vocês vão ver que é muito mais complexo do que simplesmente fazer uma palestra para o funcionário da empresa. Então, elaborar o programa, pesquisar custos envolvidos, né? Na próxima aula, gente, eu pretendo trazer para a gente uma coisa bem interessante, que é um assunto até um pouco diferente, vocês vão achar até um pouco estranho. Eu vou analisar isso tudo direitinho, mas eu quero fazer com vocês. A gente vai falar um pouco também, mais no final, vou mostrar para vocês a aplicação da gestão de projeto. A gente até vai ver aqui no final desse slide aqui, a gente fala ali, tem o próprio autor desse vídeo, fala um pouquinho sobre gestão de projeto. Que um programa de treinamento, na verdade, quando você vai elaborar um programa de treinamento, é bom que você faça um projeto. E um projeto ele tem uma metodologia. Dentro lá do projeto, vocês vão ver, eu vou ensinar a vocês uma metodologia, eu vou ver se vai dar tempo, tá? Eu acredito que vá. Dá tempo, sim. Uma metodologia para você fazer um cronograma do programa de treinamento com os custos de cada etapa. Como você levantar os custos disso, é bem interessante também. Vamos deixar isso para a aula que vem. Porque todo um treinamento e desenvolvimento, ele tem custos. Custo de material, custo de pessoas que, de repente, você pode estar contratando instrutores de fora para fazer o treinamento. De repente, a empresa opta por fazer o treinamento fora da empresa. Então, vai alugar, que é muito comum, vai alugar um espaço para fazer o treinamento. Tem o material que vai ser usado, vai fazer um material impresso para o pessoal acompanhar o treinamento. Tudo isso tem custo, né? Tem o coffee break, tem diversos tipos de custo. E você vai... eu vou tentar ver se eu arrumo uma brecha para a gente ver isso na aula que vem, tá? Olha quantas atividades, ó. Contratar profissionais externos em instituições. Aí o profissional elabora o treinamento, então ele que fica responsável. Se vai ter consultor externo, um instrutor externo, ele vai contratar esse pessoal. Preparar multiplicadores para o treinamento. Esse treinamento ele tem que ser multiplicado dentro da empresa. Você faz um treinamento com os seus gerentes e tem que ensinar os seus gerentes a passar aquilo para os assistentes dele. Os outros, multiplicar aquilo dentro da empresa. Elaborar materiais e programas didáticos para o programa de treinamento. Então, tudo função, tudo atividade de um profissional de treinamento e desenvolvimento. Não é pouca coisa, não. Por isso que dentro de uma grande organização existe lá uma sucessão de cargos, né, específicos da área de treinamento, até diretor de treinamento e desenvolvimento. Acompanhar ou ministrar os cursos. Você, como profissional de treinamento, você pode ficar responsável, ou você vai dar os cursos, ou se você vai contratar pessoas, instrutores de fora, acompanhar para ver se realmente o treinamento está sendo a contento, né? Realizar a avaliação da reação. A gente vai ver que depois que termina o treinamento, tem que fazer uma avaliação do treinamento para ver se o treinamento surtiu efeito, se está surtindo efeito. Né? Avaliar o resultado do programa, porque senão também não adianta nada, não é? Não é só chegar, dar o treinamento lá e morreu, pronto, acabou. Não, eu preciso saber, entender se aquele treinamento que foi preparado, né, você planejou o treinamento todo, depois finalizou, se surtiu o efeito esperado. Se não, então, o que nós podemos fazer, então, para o próximo? Então, vamos começar a preparar um próximo. E por que não deu o efeito desejado? Aonde nós erramos? Né?
Era para ter cumprido o papel, não cumpriu. Então, onde está o erro? Foi um instrutor que nós contratamos, material didático? O que aconteceu? Né? Então, para que no próximo você corrija o problema e no próximo o resultado seja o que a empresa precisa. Olha lá, mais atividades. Administrar programas de bolsas de estudo. É o profissional da área de treinamento e desenvolvimento que se encarrega disso. Para quem que a empresa vai dar bolsas de estudo, de faculdades, de pós-graduações? Grandes organizações aí pagam faculdade para a pessoa, pagam pós-graduações para a pessoa, mestrados para a pessoa, né? E isso, gente, não é assim, né? O diretor fica lá, quem quer fazer curso? Não, então existe por isso que existe avaliação de desempenho, que a gente vai ver, né, daqui a algumas semanas aí, nós vamos ver avaliação de desempenho. Tudo isso, a avaliação de desempenho, serve para te ajudar a elaborar os programas de treinamento e para você avaliar aqueles profissionais que vão ser agraciados com bolsas de estudo, né? Elaborar plano de desenvolvimento para trainees, estagiários, tudo isso está dentro dessa... Olha para você ver quanta coisa que são atividades do profissional que é desse assunto que a gente está vendo. Participar no desenvolvimento dos programas de gestão de qualidade, promover a integração de novos funcionários. Funcionário, quando entra na empresa, ele tem um período de integração. Não tem um programa, né, de integração do novo funcionário. É responsabilidade desse profissional também. Então, gente, eu fiz questão de hoje. Está vendo quanta coisa importante de comentar? Isso estava lá no vídeo, lá. Quem assistiu o vídeo, beleza. Né? Já veio mais ou menos preparado, mas aqui é bom para a gente dar mais detalhes. Eu vi esse vídeo lá, achei assim, as informações dele muito bacanas. Tá? E aí, gente, olha só. Para você, se você, por exemplo, está fazendo a sua graduação em RH, está vendo agora treinamento e desenvolvimento, começou a desenvolver o interesse, está achando bacana. Que pode ser. A graduação, gente, ela é feita para isso. Ó. Você começa a sua graduação muito cru. Você ainda não sabe o que vai vir pela frente. Ao longo da graduação, você vai começando a ver diversas áreas que você nem imaginava. Tenho certeza que quando você começou a sua graduação, a não ser que você já trabalhasse na área, né? Mas quem começou a graduação e nunca tinha trabalhado na área de RH, nem imaginava que existia uma área de treinamento e desenvolvimento, uma área de avaliação de desempenho, como nós vamos ver. E nem imaginava que fosse tão complexa, como a gente está vendo. Olha a quantidade de atividades que a pessoa tem, olha aqui a quantidade de aptidões que a pessoa precisa ter, de competências. Alguém quer falar alguma coisa? Parece que fez barulho no Professor, eu quero. Pode falar. Professor, eu sempre fiz jovem aprendiz, né? E sempre foi 6 meses de curso e 6 meses na empresa. O curso seria o treinamento, porque, na verdade, o que eu aprendi no curso eu não pratiquei na empresa. Sim, o jovem aprendiz, você está ali. Tem muito treinamento, sim. Porque a única coisa, assim, que eu aprendi que foi, assim, bom, é sobre horários, é ser pontual, roupa, essas coisas, assim, que a gente já sabe. Agora, as contas que eu aprendi no curso, nada eu fiz na empresa. Então, a empresa, de repente, sei lá, aí eu teria que avaliar o que você viu lá para eu poder dar algum tipo de opinião. Mas esses cargos aí de jovem aprendiz, trainees, trainee, na verdade, é que passa por muito treinamento. Trainee é quem? Trainee é aquele cara que está se formando, já está concluindo a graduação, ou já se formou até uns
sei lá, eu não sei hoje, não sei como é que está, não. Uns 2 anos depois de ter formado, a empresa ainda pega essa pessoa para entrar como trainee na empresa. O cara que acabou de se formar. O trainee, nessas grandes empresas, eu sei que eles têm um treinamento muito pesado, sabe? Mas tem programas de treinamento muito bons aí nessa área de trainees de grandes empresas. Onde eu trabalhei de jovem aprendiz, eu até perguntava se eles queriam ajuda e tal, mas eles falavam que não podia passar nada pra gente, isso aqui. Eu acho que jovem aprendiz ainda, sabe, eles não, realmente, os programas de treinamento voltados para jovem aprendiz, eu acho que ainda não passa muita coisa, não. Eu acho que estagiário e trainee, sim. Sei que tem programas de treinamento muito pesados. Entendi. Entendeu? Mas aí, gente, olha só. Estava falando, você, então, começou a graduação. Ao longo do curso, você está começando a ver, ó, você viu coisas de recrutamento e seleção, estamos vendo área de treinamento e desenvolvimento, estamos vendo área de avaliação de desempenho. Vamos, né? Próximo período, vem outras coisas para você ver. Então, você precisa começar já a tentar identificar uma área para você seguir. É muito bom e aconselhável, e de preferência, né? Eu sei que o mercado de trabalho aqui no Brasil está muito difícil, eu sei. Infelizmente, o mercado de trabalho do Brasil hoje, principalmente esse ano, né? Pior ano dos últimos, não sei quantos anos aí. Eu nunca tinha visto uma crise, nunca tinha passado por isso que nós estamos passando. Mas assim que as coisas melhorarem, que tiver uma oportunidade de trabalho, você entrar numa empresa, procure identificar uma empresa para você entrar, que você vai realmente gostar daquela empresa e focar nessa área de RH. Se você der a sorte de, ao longo da graduação, já entrar numa boa empresa na área de RH, gente, já procure tentar focar, se essa empresa tiver essas áreas lá dentro do RH dela, né? Treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, for uma grande empresa, deve ter. Procure já, então, identificar ao longo da sua graduação o que você realmente gostaria de fazer. E procure focar sua vida nisso. Sabe? Aí, então, a dica, quando você for lá na frente, fazer seu trabalho de conclusão de curso lá, foque naquilo que realmente você quer desempenhar. Tente lá dentro da empresa, porque é assim que você vai crescendo. Aqueles degrauzinhos que a gente viu no primeiro slide lá, ó, você vai crescendo ali dentro, é assim. Aí você já está se formando, faz uma monografia dentro da área de treinamento e desenvolvimento. E aplica aquilo lá dentro da sua empresa. Entendeu? Aí se você já sobe um degrau dentro da empresa também, aí você vai fazer um MBA, procure um MBA que tenha uma formação boa de treinamento e desenvolvimento, vai focar naquilo. Então, você precisa começar a focar a sua carreira. E aí, se você for para essa área aqui que nós estamos falando, ó, olha aqui, você precisa começar a tentar desenvolver essas habilidades em você. Habilidades pessoais, de empatia, dinamismo, flexibilidade. Trabalhe aqui. Isso aqui são coisas comuns a muitas outras profissões. Mas, ó, negociação, planejamento e organização. Como é que você está nessas áreas aí? De planejamento, organização. Existem livros que falam sobre isso, como planejar melhor sua vida, organização do trabalho. Sempre que você vê palestras voltadas, a gente está vendo aí todo dia, hoje começou de novo aquele café com gestão, né? Vai ter um monte de série de palestras agora para frente aí. Sempre que vê alguma palestra, coisa voltada para essa área de organização do trabalho, procure assistir, procure participar, ouça atentamente as dicas que as pessoas estão dando. Né? A diplomacia, de persuasão, ter iniciativa, liderança. Gente, liderança é uma coisa que todo profissional tem que estudar. Gente, aqui, ó, se você pegar aqui em casa, aqui, ó, deixa eu tentar ver se eu acho aqui para você ver. Quantidade de livros
de liderança que eu tenho. Nossa, mãe! Eu vejo aqui, tem muita coisa, eu acho, a hora que a gente precisa, a gente acha, não acha. Mas aqui, ó, já peguei 2. Ó, 3. Isso aqui tudo eu li, tudo. Tudo, ó, senão vai atrasar nossa aula. Mas olha aqui para você ver, só aqui, ó, correndo rápido aqui a prateleira, ó. Liderança, como superar-se e desafiar outros a fazer o mesmo. Um livro bacana de liderança, ó. Aqui, ó. Você é o líder da sua vida, outro livrinho de liderança. Outro aqui, ó. Líder de resultado. Gente, liderança é uma coisa que você, independente da área que você for trabalhar, você tem que desenvolver as habilidades de liderança em você. E aqui, infelizmente, no nosso curso, de repente, a gente vê pouca coisa. A gente fala sobre liderança. Eu acho que semestre passado vocês tiveram aí algumas disciplinas que vocês viram coisas de liderança. Mas liderança é uma coisa que você tem que estudar para o resto da vida. O resto da vida. Tudo quanto é livro que você vê novo de liderança, compre. E esses livros são baratos. Eu sei que você, de repente, hoje está numa fase da vida que está apertada, está desempregado, ou está no seu primeiro emprego, o dinheiro está curto, está pagando a faculdade, eu sei. Né? A gente entende. Mas a hora que você der uma melhoradinha, assim, você tiver condições, desenvolva o hábito. Sabe? Faça aqui igual eu aqui, ó. Esse aqui eu vim comprando. Desde que eu comecei minha graduação, eu vim comprando livros, eu fui desenvolvendo a habilidade da leitura, gosto pela leitura, sabe? Então, eu fui vendo os assuntos que, ó, esse assunto aqui, eu preciso desenvolver. Estou sempre indo na livraria lá, todo final de semana, quase todo final de semana eu vou no shopping. Eu acho que, para mim, é um lazer que eu tenho. Ir na livraria, sentar lá na livraria, pegar livros lá, dar uma folheada e ver o que está saindo de novidade aí nas áreas que eu sigo, né? Que é a área de carreira, de liderança, coisas de marketing, de vendas, assuntos de RH, assuntos voltados para as áreas que eu mexo. Né? Todo livro novo que eu vejo saiu interessante, eu dou uma folheadinha, vejo se realmente é legal o conteúdo dele, eu compro. Eu tenho um monte de livros aqui que eu ainda não li, que está tudo ali na fila para eu ler. Eu ainda não li os livros e estou comprando mais. Sempre que eu vejo um novo, eu compro. Vai entrando na fila para ler. Então, liderança é uma coisa que você precisa desenvolver. Ó, habilidades, competências de negócio, de gestão. Sabe? Coisas voltadas para a gestão, relacionadas a planejamento, implantação de projetos, pensamento estratégico. Então, gente, um outro assunto interessante também, hein? Toda pessoa da área de RH precisa desenvolver. Quer ver aqui, ó, mostrar para vocês 2 livros que eu dou dica também, que são excelentes, hein? Quer ver, ó? Olha aqui, eu vou dar 3 dicas sensacionais, hein? Gente, 3 dicas sensacionais agora de livros de planejamento estratégico. Ah, professor, mas você fica dando dica de umas coisas que não tem nada a ver com a nossa área. Estou estudando RH. Aí você quer que eu estude planejamento estratégico? Não tem nada, tem tudo a ver. Gente, eu estava falando ontem com a minha turma de RH, a gente estava numa área lá, turma de gestão de RH, falando com eles, o RH hoje, ele tomou uma proporção tão grande dentro dessas grandes organizações que você não tem noção. Eu já falei para vocês lá no início das aulas que a partir dos anos 1990, nós entramos na era da informação. Gente, houve uma mudança muito drástica nas organizações pelo mundo. Por que no 1990? Porque foi a popularização dos computadores. As empresas, nos anos 70 e 80, não era comum empresas ter computadores, não. Só grandes organizações, só empresas do governo que já tinham computadores. E a internet também não existia. A internet estava começando a ser desenvolvida em organizações lá nos Estados Unidos. Quando você pesquisa a internet, você vai ver que ela surgiu nos anos 70, mas ela era restrita a órgãos governamentais. A NASA já utilizava a internet lá para
dos fins dela lá. Né? Então, nem nós nem sonhávamos com a internet dos anos 70, e nem as empresas. Quando chegou os anos 90, foi assim, ó, uma avalanche. Quando chegou esses computadores, PC, né? Computadorzinho que ele entrou para dentro da casa da gente. A gente começou a comprar computador para pôr em casa e nas empresas. Popularizou isso. Todas as empresas começaram a comprar computadores, instalar sistema de gestão. Então, foi uma evolução muito grande. E logo depois, 94, 95, surgiu a internet. As empresas todas já estavam com computadores, ligaram a internet, as empresas se interligaram pelo mundo todo afora. Então, assim, isso foi um avanço e as empresas viraram de ponta cabeça, começaram a fazer negócio com outro lado do mundo em questão de segundos. E outra coisa, e o efeito disso, né? Passou a aparecer esses sites de compra de produtos. Então, as empresas que antes competiam só com as empresas locais, passaram a competir com outras empresas do outro lado do mundo. A gente hoje deixa de comprar um tênis numa loja aqui da cidade para comprar um tênis de uma loja, de um site lá da China, do Canadá, dos Estados Unidos. Então, a competição entre as empresas cresceu demais. E então o RH, ele teve que se reestruturar, as empresas passaram por um processo de reestruturação muito grande, e o RH tomou uma proporção, porque o RH que veio ajudar a empresa a fazer essa reestruturação. E aí as empresas perceberam uma coisa fundamental, a importância do ser humano, que antigamente eram as máquinas que eram importantíssimas. Aí, a partir dos anos 90, as empresas pensaram assim, espera aí, as máquinas são importantes, sim, mas quem traz inovação é o ser humano. Quem que cria é o homem. Quem que é criativo é o homem. Quem que atende cliente, quem traz inovação, quem traz diferencial competitivo à empresa é o ser humano. E aí, então, gente, mudou completamente a forma de gerir os seres humanos numa empresa. E o RH, ele tomou também uma proporção muito grande, por causa da importância do próprio ser humano. O que o RH virou, então? O RH foi trazido para dentro do planejamento estratégico da empresa. O RH, nessas grandes organizações hoje, ele participa do planejamento estratégico da empresa e ele funciona como uma consultoria interna. Com uma diferença também. O que é consultoria interna? Todo setor tem lá, por exemplo, lá, o seu gerente de cada setor. Então, por exemplo, setor financeiro. Você tem um gerente financeiro lá, né? Quem que é o gerente financeiro de uma empresa? É um cara que, por exemplo, se formou em administração de empresa, foi para essa área de finanças, fez um MBA em finanças, virou coordenador financeiro, daqui a pouco o cara fez um outro curso lá, um mestrado, um troço, foi promovido a gerente financeiro, né? Gerente financeiro, e aí ele estudou, ele passou a carreira dele toda estudando finanças. Ele estudou muito pouco o RH. Lá na faculdade, ele viu alguma matéria de RH, mas ele focou a vida dele em finanças, sabe tudo de finanças. Só que quando o cara é promovido a gerente financeiro, ele também automaticamente passou a gerir um monte de gente abaixo dele. Ele passou a ser um gestor de pessoas. Ele passou a ter abaixo dele lá 10, 15 pessoas, ou até mais, dependendo do tamanho da empresa. Né? Espera aí que eu vou ver lá os comentários lá. Aí, gente, o que é que acontece? A empresa entendeu o seguinte, aquele cara lá, o gerente financeiro, ele também precisa gerir recursos humanos. Então, o RH passou a dar o suporte a ele. O RH virou um departamento mais estratégico e de consultoria. Ele dá consultoria para os outros departamentos. Assim também, por exemplo, o cara de marketing lá virou gerente de marketing, estudou só marketing, mas ele, abaixo dele, tem um monte de gente. Né? Então, ele também precisa entender de gestão de recursos humanos. Sabe? Então, foi uma mudança que esse departamento de RH sofreu, que tomou uma proporção maior e uma importância maior. E ele participa do planejamento estratégico. Então, ó, gente, 2 livros, ó, vamos começar por esse aqui, ó.
Administração Estratégica do Samuel C. Certo. Autor, Samuel C. Certo. Depois, se você quiser, eu mando o nome lá no grupo, lá, até a fotinha do livro. E esse aqui, gente, ó, que é mais do que fantástico, do que Avenato. Já é uma versão até antiga, hoje já tem uma versão mais nova desses dois livros. Planejamento Estratégico, do Hidalberto Chiavenato e Arão Sapiro. Chiavenato, não preciso nem falar. Um autor fantástico, ele escreve sobre diversos assuntos, ele é muito da área de RH, mas ele é muito dessa área de estratégia também. Então, gente, ó, esse livro é uma dica que eu dou, hein? Esse livro aqui do Chiavenato, Planejamento Estratégico, gente, olha a quantidade de livros que eu já li. Isso aqui tudo, eu já li tudo. E tem mais uma pilha de livros lá dentro guardado que não estão cabendo aqui. Eu preciso aumentar minha livraria, minha bibliotecazinha. Todos os livros que eu tenho aqui em casa, talvez esse aqui seja o melhor. Mas o livro que eu mais tirei proveito dele. Sabe, eu queria aprender planejamento estratégico. Esses dois aqui são excelentes, ó. Todos dois são muito bons. Para esse do Chiavenato, ele é muito bacana, muito bom, sabe? Eu faço propaganda mesmo, porque o livro é bom. E tem um outro livro de estratégia muito legal, gente, ó. A Estratégia do Oceano Azul. Isso é uma estratégia moderníssima. Estratégia do Oceano Azul. Uma estratégia moderníssima, coisa nova. Foi criado recentemente, um livro bem novo. Eles abordam essa estratégia de uma forma bem legal, que é a dica que eu dou, porque se você quer crescer na vida, você precisa desenvolver habilidades diferenciadas. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Em algumas empresas, o RH já é um dos maiores influenciadores do poder decisório da alta diretoria. Sim, Carlos, toda razão. RH, o diretor de RH de uma empresa grande dessa aí, nossa, é um dos maiores influenciadores no processo decisório, sim. Meu matéria que tem gente da área tem gente de RH pegando a gestão principal das empresas, concordo plenamente. Com certeza. Oceano Azul, bem legal, né? Bem interessante. Bem interessante, sim, tá? Bom que as nossas cabeças estão batendo. Então, gente, ó, desenvolver habilidades nessa área de gestão de negócios, essas áreas de planejamento estratégico e habilidades e competências interpessoais. Construção de confiança, comunicação eficaz, influência sobre as partes interessadas, alavanca de diversidade, parcerias e networking. Deixa eu aproveitar, gente. Eu gosto de aproveitar e dar dicas para vocês. Então, né? Eu sei que tem gente de vocês aí que já estão com a vida, né, tranquila, tal, mas eu sei que tem muitos de vocês que estão começando a faculdade, estão começando a vida. E fazer networking, gente, é importante. Saber fazer networking é importantíssimo. O que eu tenho para dizer a vocês sobre networking? Muita gente... antes de eu falar sobre o que é networking. Sempre quando eu estou falando de carreira, de como arrumar o seu emprego, sempre tem um que fala assim, professor, mas hoje tem muito aquele negócio do QI. Quem indica? Sim. Quem aí já é mais experiente aí sabe que tem, sim. Mas tá certo, as empresas não estão erradas, não. As empresas hoje, elas querem fazer seus processos seletivos e querem que os próprios funcionários indiquem pessoas. Porque quando você pega um profissional que já está vindo indicado por uma pessoa de dentro da empresa, ele já está vindo como indicação. Ele já está vindo como indicação. Quem que você vai... Se você é o gestor da empresa, quem que você vai preferir? Um profissional bom que está vindo através de uma indicação de alguém que já conhece ele, ou um cara que você nunca viu na sua vida, que não tem indicação nenhuma? É lógico que a empresa vai contratar pela competência. Mas se tem dois candidatos, não é que vai contratar só porque alguém indicou, não. Não é isso. A gente entendeu uma coisa, né?
A empresa faz o processo seletivo. Aí tem 2 candidatos excelentes, em pé de igualdade. Eles estão equilibradíssimos. Têm as mesmas competências, têm as mesmas aspirações, são candidatos muito bons, têm níveis de conhecimento parecidos, os 2 atendem a vaga que a empresa tem, um veio indicado por um gerente de uma empresa, o outro não teve indicação nenhuma. Quem que a empresa vai prestigiar? O que veio indicado, já tem uma referência, já. Aquele cara já está vindo referendado. Por isso que as empresas hoje dão preferência para candidatos que estão vindo já com alguma indicação. Aí, como é que você vai conseguir ser indicada para uma empresa? Através do networking. Através do networking. E aí, gente, você precisa estudar networking. Eu pretendo mais para frente dar uma aula para você sobre marketing pessoal. Um dia que a gente tiver uma folguinha, eu vou abrir um parênteses aqui, tem uma aula aí para frente aí, que é uma aula extra. Aí eu vou tirar essa aula para falar com você de marketing pessoal. E principalmente como você arrumar o emprego da sua vida. E aí eu vou falar mais sobre networking. Mas aqui, resumidamente, eu quero que você entenda uma coisa. Em primeiro lugar, fazer networking não é o que muita gente pensa por aí. Tem muita gente por aí que pensa que fazer networking é, sabe o quê? É ir num coffee break, ir numa palestra, né? Vai numa palestra, por exemplo, tem um evento, uma palestra, aí tem um auditório cheio de gente lá, aí o cara vai e enche o bolso dele de cartão de visita, que é um monte de cartão de visita, né? Cartãozinho de visita dele. Enche o bolso de cartão de visita. Chega lá na palestra, aí tem aquela hora que tem o coffee break, né? Aí todo mundo se reúne lá para tomar um café, aí é a hora que todo mundo fica ali conversando. É a hora realmente, né? Você tem um contato com outros profissionais de outras áreas. Aí, sabe o que o cara faz? Ele acha que fazer networking é ficar lá dando cartão dele para todo mundo e pegando o cartão com os outros. E isso, gente, o cara começa a se tornar chato. Eu já vi gente fazer isso. O cara fica lá. Ah, você que é o fulano de tal, você é da empresa tal. Ah, sim. Ah, toma o meu cartão aqui. Pega o cartão dele lá. Me dá um cartão seu. Ah, depois vamos fazer contato. Vamos conversar depois. Aí o cara pega... Aí o cara de lá se sentiu até constrangido com isso, né? Eu tô aqui numa boa... Vim participar de uma palestra, estou aqui no coffee break, o cara chegou, já veio meio invasivo e veio já me pedindo meu cartão. Aí ele até deu o cartão, porque ficou sem graça, né? Vai negar o cartão dele pro cara? O cara tá lá no coffee break junto com ele. E ficou sem graça, tirou um cartãozinho e deu. E o cara, naquele evento, pegou o cartão com todo mundo. Aí, o que acontece? O cara volta para casa com um calhamaço assim de cartão dos outros, chega na casa dele, começa a disparar e-mail para todo mundo. Ah, eu te conheci lá no coffee break da palestra. Vamos nos encontrar depois para um café. Vou te mandar uns projetos meus. Vamos tentar nos aproximar. Vamos fazer negócio. Aí, gente, isso, em vez de estar ajudando alguma coisa, na minha opinião, e a opinião de pessoas da área, está queimando o seu filme, está acabando com tudo. Porque se torna isso chato. Imagina o que o cara vai pensar. Que saco. Eu fui lá num evento, estou lá quieto no meu coffee break lá, tomando meu cafezinho, o cara vem e me pediu o cartão. Eu até dei o cartão. Agora o cara está enchendo minha caixa de e-mail aqui, vamos nos conhecer. Já vai bloquear você lá, bloqueia você nas redes sociais. Já cansei, eu mesmo já cansei, bloqueei o cara lá no WhatsApp. Depois o camarada começa a me mandar um monte de WhatsApp chato, querendo me encontrar comigo, querendo tomar café comigo, querendo mostrar os projetos dele. Eu vou lá e bloqueio o cara. Sabe, não é assim que se faz networking. Para começar, networking, gente, é uma construção de um relacionamento que vem como? Primeira coisa, eu vou falar com mais detalhes lá na aula de marketing, pessoal. Eu não queria mudar o assunto aqui, não. Mas eu não dou conta. É ajudando uns aos outros, sabe, gente? E existe uma técnicazinha de você fazer marketing pessoal.
você pegar um assunto, gente, você tem que ser bom num assunto. Igual, por exemplo, aqui, nós estamos vendo treinamento e desenvolvimento. Se você pretende, então, voltar a sua carreira para treinamento e desenvolvimento, pega esse assunto para você trazer para dentro da sua vida e você se desenvolver naquilo e você começar a divulgar nas suas redes sociais, principalmente, materiais informativos sobre esse assunto, sabe? Dando material com conteúdo útil para as pessoas naquela área, mostrando para as pessoas que você entende daquele assunto, que você conhece aquele assunto, e você está ali compartilhando material sobre aquele assunto lá. Não é fazer marketing pessoal, gente, não é ficar falando bem de si. Não é você ficar lá falando bem de si. É você mostrar conhecimento. É o melhor marketing pessoal. Tá? Se você, depois de uma hora, for futucar lá no meu canal no YouTube, eu agora estou um pouco parado, porque eu arrumei 2 empregos aí que me tomou meu tempo completamente. Mas antes, quando eu estava com mais tempo na vida, toda semana eu fazia um vídeo. Eu peguei um assunto para falar sobre carreira. Eu venho falando sobre carreira há muitos anos da minha vida, sucesso pessoal, sucesso profissional. Eu escrevi um livro sobre o assunto. Aqui, ó. Vamos fazer agora a propaganda do meu livro. Escrevi um livro bonitinho, As Chaves do Sucesso, capote. Não tem aí para vender ainda não. Esse ano, aquilo ali é um protótipo. Esse ano eu vou botar esse meu planejamento aí para, né, a 1000 por hora, e se Deus quiser, daqui a pouco o livro está aí à venda. Mas eu já falo sobre esse assunto aí nas minhas redes sociais há muitos anos. Falo sucesso pessoal, sucesso profissional, carreira, tá? Então, gente, isso, as pessoas passam a seguir a gente. E vira e mexe, é alguém que entra em contato comigo. Mineiro, eu estou precisando de alguém fazer uma palestra aqui na minha empresa. Uma hora você tem jeito de vir aqui, mas é um problema que eu não posso pagar. Eu falo, não tem problema não. Vou lá e faço palestra. Eu não gasto nada para ir lá fazer palestra, mas estou fazendo o meu networking. E esse aqui é o bom networking. Imagina, Carlos um dia aí virar para mim e falar, Mineiro, quer vir fazer uma palestra aqui na minha empresa? Eu até pago para ir. Eu até pago. Quanto é que eu tenho que pagar para ir fazer uma palestra na sua empresa? Não precisa pagar não, eu pago. Porque é uma oportunidade que eu vou ir lá me mostrando o meu conhecimento, mostrando a capacidade que eu tenho. Não, isso, gente, o Carlos, não estou brincando, não. Por que eu, em partes, muita coisa que eu consegui na minha vida foi assim? Por que a Siciliana me arrastou para a Uniswan? Ué, a vida inteira que ela precisou de mim, ela me ligava, Mineiro, eu preciso de um palestrante aqui. Eu falava para ela, quanto que eu tenho que pagar? Ela começava a rir. Não, Mineiro, você não tem que pagar, não. Eu só não posso te pagar, mas você vem aqui fazer uma palestra para mim na minha faculdade, eu com o maior prazer. Ia lá e fazia aquela palestra. Então, gente, a pessoa começa a ficar, né? Nossa, esse cara que eu preciso dele, toda hora que eu preciso dele, ele está disposto a me ajudar. Para onde ela vai, ela quer me levar também, ela quer me indicar. Isso assim, gente, tem um monte de gente por aí afora que vive me indicando. Por que as pessoas me indicam? Porque toda vez que precisa de mim, eu estou lá na maior boa vontade para ajudar. Sabe? E porque elas me convidam, porque sabem do conhecimento que eu tenho, porque me vê nas redes sociais falando sobre o conhecimento meu, de carreira, de sucesso pessoal, de sucesso profissional. Carlos, vamos combinar sim, com certeza. Com o maior prazer do mundo. Vamos combinar sim, tá? Depois você me chama uma hora lá no particular, lá, que eu vou na maior boa vontade. Eu tenho uma palestra bacana demais, que eu falo sobre a felicidade e o sucesso profissional. Nossa, mas é fantástica. Eu levo até meu equipamento de som com minha guitarra e ainda dou um show ainda lá. Muito legal, modéstia à parte. Mas é uma palestra que você talvez nunca tenha visto. Eu misturo música com palestra, bem legal, tá? Uma hora a gente combina assim, eu vou com o maior prazer. Você não me dá um centavo. Então, gente, é assim, tá vendo? Ó, é assim que se faz networking. Então, para você um dia ser indicado para alguém, você tem que ter conhecimento
Você tem que ter as suas competências, tem que estar se colocando à disposição para ajudar os outros, ajudar as empresas. E à medida que você ajuda um daqui, aquele cara fica com uma obrigação de te indicar para alguém. Aí uma hora alguém fala assim, gente, eu estou precisando tanto de uma pessoa na área tal. Aí a pessoa fala, eu conheço uma pessoa. Eu conheço um cara que é muito bom nisso. Vai indicar você. Tá? Então, é assim que é fazer networking. O livro pode vender a preço de custo para os seus alunos. Não, esse livro, a hora que ele tiver aí, eu vou fazer sorteios de livros para vocês. Infelizmente, eu não posso dar um livro para cada aluno. Mas alunos a gente faz a preço de custo, sim. Então, caso assim, gera gratidão, reconhecimento. Sim, imagina se eu vou lá na empresa do Carlos e faço uma senhora palestra, todo mundo adora. Né? Um dia que alguém lá perguntar, gente, eu preciso de um cara com uma palestra. Eles lá vão falar, veio um cara aqui outro dia que deu um show aqui, um tal de mineiro aí, o cara chegou aqui e arrasou, pode entrar em contato com ele, vai passar meu contato, eles vão me procurar. Isso vai gerando novos negócios. Né? E daqui a pouco começa a ter procura de gente aqui me procurando para me contratar para ir lá fazer a palestra. Né? Vamos voltar para o assunto aqui, sem desviar do assunto. Para encerrar pelo menos esses slides aqui, que são interessantes. Está vendo quanto assunto eu vi esse vídeo? Eu falei, não, tem coisa importante demais aqui que eu preciso falar com os alunos. Então, áreas de especialidade, medição e avaliação do aprendizado, gestão do conhecimento, melhoria do desempenho, facilitação de mudanças organizacionais, design do aprendizado, oferecimento de treinamento, coaching, né? Não, coaching também é outro assunto, que a gente precisava parar uma hora para falar. Vamos tentar arrumar mais coisa para falar lá na frente, vamos tentar arrumar mais uma brecha para falar um pouquinho. Planejamento de carreira, que eu gosto demais de falar sobre isso. Tá? Então, tudo são áreas de especialidade dentro dessa área de treinamento e desenvolvimento. Olha quanta coisa. E aí, gente, as funções de um profissional de treinamento, ele pode se especializar em gerente de projeto. Nós vamos ver. Por isso é que eu quero, na próxima aula, falar um pouquinho sobre gestão de projeto com vocês. Né? Ser um especialista na área, parceiro de negócios, gestor do aprendizado. Então, muita coisa bonita a gente tirou, né? Apenas que o tempo está meio curto. Eu queria até parar para falar um pouco mais aqui sobre alguns assuntos, mas ao longo do curso nós vamos voltar a falar sobre essas coisas aqui. E na próxima aula eu vou tentar arrumar uma brecha para falar um pouquinho sobre gestão de projetos. E aí, gente, são os assuntos daquele vídeo que eu tinha pedido para você ver. Vou dar um pequeno intervalo, tá? Dar um pequeno intervalo, só para me abastecer minha água que acabou. Minha voz já está começando a falhar. É falta de água, o último golinho aqui. Gente, 8 horas em ponto. Vou tentar voltar 8 horas em ponto. Que aí nós vamos pegar para desenvolver mais um pouquinho as etapas aqui do treinamento, aquele slide que eu tinha mandado na aula passada para vocês, tá? Dar mais uma sequência nele, e depois eu vou mostrar para vocês o casozinho, que é uma atividade para vocês fazerem, para se exercitar, tá? Que é o caso Embratec, é muito legal. Vocês têm oportunidade de aplicar um pouco mais do conhecimento de vocês. Eu deixo para vocês brincarem em casa naquele caso ali, tá? Gente, 8 horas em ponto, vou tentar voltar. Pessoal, então vamos voltar aqui, então. Mesmo que todos ainda não tenham voltado, eu vou dando início devagarzinho, relembrando o que eu tinha falado com vocês, daqueles slides que eu tinha mandado, né? Falando sobre as etapas do treinamento e desenvolvimento. Então, a aula passada, como eu não estava muito bem, eu só dei uma adiantada no assunto, até onde eu consegui.
parei um pouco mais cedo, até agradeço a vocês a compreensão de todos lá na aula passada, né? Todo mundo falou, não, professor, tá legal e tal, então agradeço a compreensão, mas realmente eu estava um pouco prejudicado. Então, vamos tentar pegar de onde eu tinha parado lá e dar uma adiantadazinha, e depois eu falo do caso lá, né, caso Embratec, que é uma maneira da gente aplicar um pouco certos conceitos que a gente vê aqui ao longo do curso, né? Então, olha lá. Eu tinha parado mais ou menos aqui, falado para vocês que o treinamento e desenvolvimento, ele tem que seguir etapas, e ele é um ciclo contínuo. Olha lá, ó. Você, em primeiro lugar, faz o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Levantamento das necessidades. A gente vai ver cada um detalhadamente, cada etapa detalhadamente. Tá? O que é esse diagnóstico? Vou falar depois, o próximo slide está bem detalhando. Mas, rapidamente aqui, ó, aí eu levantei as necessidades, eu vou elaborar um programa de treinamento em cima daquelas necessidades. Né? Elaborei o programa, eu vou implementar, vou executar, botar para rodar, e vou ver quais as metodologias, os métodos que eu tenho para botar isso realmente funcionando. E depois que eu implementei, que eu executei, que nós fizemos o treinamento, como eu tinha falado agora há pouco, eu preciso avaliar, ver os resultados, ver se deu resultado ou não. E talvez, gente, um dos maiores erros de muitas empresas, e que eu já vi muito por aí, é não entender essa metodologia, isso aqui tem que funcionar. É um ciclo. Porque depois que você implementou, você precisa avaliar, porque o que não funcionou, você tem que entender se aquele treinamento atendeu o objetivo. Né? Você fez um planejamento, aquele planejamento que você fez tem que ser cumprido. Dentro do planejamento existem lá os objetivos que você quer com aqueles treinamentos que você está programando para a empresa. E aí muita empresa não avalia, não faz uma mensuração, dá o treinamento lá, para por aí. E isso para. Aí você quebrou o ciclo. E aí daqui um tempo, a empresa vai, prepara de novo um treinamento, isso eu já vi muito por aí. Prepara um treinamento, reúne a turma, aí pega temas aleatórios. O outro erro, né, gente, que a gente vai ver hoje aqui, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco com você sobre gestão por competência. Porque o certo é você... Por isso que tem que ser feito o diagnóstico, é levantar as necessidades. O que é que um grupo está precisando? E outra coisa até, levantar necessidades individualizadas. Porque, às vezes, gente, não é todo mundo que está precisando daquele treinamento. Então, você tentar elaborar treinamentos individualizados para aqueles treinamentos para quem está precisando daquilo. Você economiza dinheiro, economiza tempo. E outra coisa, sabe, a importância disso. Você não pode ficar correndo risco. Eu costumo falar uma coisa que eu vi uma vez um cara falar, que é exatamente, às vezes, isso que acontece nas empresas. Sabe o que muita empresa faz? Dá um remédio para quem não está doente. Uma comparação que eu acho válida. Sabe, você dá remédio para quem não está doente. O que o cara quer dizer com isso? É você planejar um treinamento e faz um treinamento globalizado para todo mundo, né? Um treinamento genérico para todos, e tem muita gente que está ali naquele grupo recebendo aquele treinamento e, na verdade, não precisa daquele treinamento. Ele estava precisando de outros treinamentos em outras áreas. Então, um dos maiores erros das empresas é exatamente esse ponto aqui, ó, que nós estamos falando. Ó. É cumprir essas etapas, você fazer o diagnóstico e entender. Gente, cada setor tem treinamentos específicos para aquele setor. Aí você vai elaborar um programa de treinamento voltado para aquele setor, né? Pode existir determinados treinamentos que, de vez em quando, você pode fazer coletivamente. Mas eu já vi
empresas contratarem treinamentos caríssimos, porque treinamento, gente, olha o problema, ele é caro. Se você vai contratar consultores externos aí para fazer o treinamento da sua empresa, treinamento é caro. E, normalmente, essas consultorias, elas cobram por pessoa. Então, o treinamento é para quantas pessoas? Ah, é para 60 pessoas. 60 vezes, o cara tem um coeficiente lá, 60 vezes tanto, 12 mil reais que fica esse treinamento. É assim. Sabe? Então, é por pessoa. E aí, eu já cansei de ver empresas. Contrata, um exemplo. Eu já vi contratar empresa, contratar treinamento, por exemplo, em redação comercial. Aí contrata uma empresa de consultoria especializada em redação comercial, em português, e aplica aquilo para todo mundo dentro da empresa. Aí aquilo é pago por pessoa. E tem gente lá dentro daquela empresa que dá aula de português. Já vi isso acontecer. O cara já foi professor de português. A empresa está contratando curso de português para ir pagando para um cara que deu aula de português em faculdade. Então, você precisa identificar a necessidade. Se eu quero um treinamento de português, eu preciso fazer uma avaliação, eu preciso entender quem está precisando de treinamento em português, em redação comercial. Separar aqueles que não precisam daquele treinamento, que aí eu contrato um treinamento específico para aqueles que precisam. Não é? Então, gente, eu estou falando aqui de português, eu já vi treinamento em diversas áreas. Que a empresa contrata um pacotão para a empresa inteira e aplica aquele treinamento para todo mundo. O maior erro, talvez, né, esteja aí. Ou um dos maiores erros. E outra coisa, depois que contratou aquele treinamento caro, deu treinamento na empresa lá, não fez uma avaliação depois se aquilo deu resultado. Não teve avaliação nenhuma. E aí parou por aí. O cara interrompeu o ciclo aí, ó. Tem que ser um ciclo, né? Avaliou e se viu que o resultado não foi satisfatório, faz um novo diagnóstico, faz novamente um levantamento de necessidade, vai tentar entender por que não cumpriu os objetivos, aonde que houve alguma falha qualquer, faz o planejamento de novo, implementa a coisa de novo, avalia de novo, aí se deu resultado, beleza, ótimo, nesse ponto aqui, sanamos. Agora, quais são as próximas necessidades de treinamento? E continua no ciclo. Então, olha lá, na primeira etapa, o diagnóstico das necessidades, vamos falar um pouquinho mais separadamente sobre cada etapa, né? Primeira etapa de um treinamento é o levantamento das necessidades de um treinamento que a organização apresenta. Essas necessidades nem sempre são claras e precisam ser diagnosticadas a partir de certos levantamentos e pesquisas internas capazes de descobri-las. Por isso também que é importante o outro assunto que a gente vai ver, avaliação de desempenho, também nos ajuda bastante nesse ponto, né? Você tem que avaliar o colaborador, avaliar os colaboradores. A própria avaliação de desempenho já vai mostrar muita coisa sobre necessidades de treinamentos. Essas necessidades são carências de preparo profissional das pessoas, ou seja, a diferença entre o que uma pessoa deveria saber e fazer e aquilo que ela realmente sabe. Significa um descompasso entre o que deveria ser e o que realmente é. Muitos autores falam, a gente vai ver aqui, ó, que existe, em muitos casos, um certo gap. O que é um gap? Gap é realmente uma lacuna. A tradução da palavra gap do inglês poder é uma lacuna, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre competências, né? Porque você precisa avaliar a competência de cada profissional e entender aonde ele está. Né? Então, por exemplo, se eu estou avaliando profissionais, por exemplo, na minha área de vendas, estou avaliando meus profissionais na área de vendas. E uma das competências dele, ele precisa ter uma boa desenvoltura para chegar, habilidade de falar em público, né? Para chegar e apresentar a nossa empresa lá para o condomínio, para os clientes lá e tal.
Então, ele precisa ter um certo nível de desempenho, dessa habilidade de falar em público, de apresentar a ideia e tal. E aí eu percebo que ele falta um pouco, ele tem um gapzinho ali naquela competência. Eu preciso de um cara com uma competência lá em 10 e ele tem 6. Existe uma lacuna. Então, eu vou precisar preparar um treinamento para ele, para que ele chegue naquela competência lá, para que ele alcance o resultado que eu preciso, né, o nível que eu preciso. Então, olha lá, o treinamento das pessoas da organização deve ser uma atividade contínua, constante e ininterrupta, igual eu falei ali agora. Mesmo quando, e outra, olha lá, mesmo quando as pessoas apresentam um excelente desempenho, alguma melhoria de suas habilidades e competências deve ser introduzida ou incentivada. Ele está bom, mas sempre pode melhorar. E outra coisa, né, gente? O que a gente precisa pensar? O que a gente precisa raciocinar aqui? Gente, o nosso mundo, ele está hoje em dia em constante e rápida evolução. As coisas evoluem da noite para o dia. As coisas mudam. Então, hoje o meu funcionário está lá, muito bom, muito competente, mas as novidades estão chegando. Ele precisa acompanhar a evolução do mundo. Então, é preciso também entender o que está aparecendo no mundo de novidades dentro daquela área que o meu profissional atua, né? E para que eu possa oferecer treinamentos de atualização. Então, é uma coisa que tem que... Por isso é que é constante e ininterrupta. Não pode parar nunca. A base principal para os programas de melhoria contínua é a constante capacitação das pessoas para patamares cada vez mais elevados de desempenho. E o treinamento funciona como a principal catalisador dessa mudança. Nossa, então olha só, né? O Kia Venato dá uma resumida nisso aí, né, gente? Ó, um passo a passozinho para facilitar para você visualizar. Está lá no livro do Kia Venato, na página 318 do livro. Ele faz um esqueminha, né, mostrando o passo a passo no levantamento dessas necessidades. Ó, primeiro, você faz uma análise organizacional. O que é essa análise organizacional? Diagnóstico organizacional, determinação da visão, da missão, da visão dos valores, dos objetivos estratégicos. Isso, gente, nós estamos falando aqui do planejamento estratégico da empresa. Quando a gente faz um planejamento estratégico, primeira coisa, depois de uma análise ambiental que a gente faz, primeira coisa, a nossa missão ainda está atualizada de acordo com, né, com as diretrizes da nossa empresa? Preciso fazer alguma adequação na nossa missão? A nossa visão também está adequada à realidade que nós encontramos no planejamento estratégico nosso? Então, se está beleza, a missão está beleza, a visão está beleza, eu começo, então, a criar os objetivos com base na missão e na minha visão, dentro do que foi levantado no diagnóstico do planejamento estratégico. Então, estou traçando os objetivos estratégicos da minha empresa. O planejamento estratégico, um dos objetivos maiores dele, é realmente traçar os objetivos, as metas da empresa. Então, rumo, né? E as metas, elas são, metas e objetivos, são mais individualizadas possíveis. Fiz o diagnóstico da empresa, tracei os objetivos da empresa, eu vou, então, olha lá, ó, análise das competências organizacionais requeridas. Vou tentar definir, para que eu atinja aqueles objetivos, quais as competências nossa empresa precisa. Então, é um diagnóstico das competências necessárias para a nossa organização atingir o nosso planejamento estratégico, atingir nossa missão, atingir nossa visão, atingir nossos objetivos. A empresa precisa ter determinadas competências. Aí eu vou analisar o próximo passo, meus recursos humanos. Meus recursos têm aquelas competências necessárias que a empresa precisa?
Então, olha lá, determinação de quais comportamentos, atitudes e competências são necessárias ao alcance dos objetivos organizacionais, né? Por isso é que é importantíssimo também você ter uma noção boa da gestão por competência, né? Vou fazer uma análise da estrutura de cargos. É um exame dos requisitos exigidos pelos cargos, as especificações de cada cargo, mudança, reestruturar, se for o caso, esses cargos que nós definimos para a empresa, fazer uma adequação em termos das competências do que cada cargo precisa, com base nas competências que a organização precisa. E aí, então, gente, ó, vou fazer uma análise do treinamento. O que nós vamos precisar de treinamentos? Né? Olha para você ver como é que isso é bem feito, de forma bem detalhada. E aí eu vou traçar quais são os objetivos a serem utilizados na avaliação do programa de treinamento. Então, isso aqui eu estou levantando as necessidades de cada colaborador, de cada setor e de cada colaborador. As competências necessárias com base no que foi apurado que a empresa precisa, né, para atingir seus objetivos. Olha, professor, realmente, que bacana. Olha, quando o treinamento é focado em competências, baseia-se na lacuna existente entre as competências disponíveis e existentes e as competências necessárias à organização, a cada unidade organizacional, a cada gestor de pessoas ou ao trabalho de cada pessoa. Esses levantamentos, gente, são o mais individualizado possível. Eu analiso o que a empresa precisa em termos de competência, vou analisar o que cada setor precisa em termos de competência, aí eu preciso identificar o que cada gestor precisa em termos de competência e cada funcionário precisa em termos de competência. Estou fazendo um mapeamento das competências, né? Há uma certa similaridade com o levantamento de necessidades de treinamento mencionado, mas neste caso, o treinamento significa a maneira pela qual se tenta preencher as lacunas e preparar as competências, os gaps, né? E equiparar as competências existentes com as necessárias à organização. Assim, os indicadores de necessidade de treinamento são os gaps de competência. Eu vou identificar as lacunas, o que cada um precisa de competência e aonde ele está, o que eu preciso. Se eu consigo identificar, gente, essas lacunas de competências de cada setor, de cada profissional, eu vou conseguir preparar um treinamento, né, voltado para aqueles gaps. Quando eu faço isso, gente, eu não corro aquele risco que eu falei agora há pouco, é uma brincadeira, né? É uma metáfora, mas é sério, é uma comparação legal. Eu não corro o risco de dar remédio para quem não está doente. Eu tenho que dar remédio para quem está doente. E tem que entender qual que é a doença de cada um para saber que tipo de remédio, senão ainda o pior, eu dou remédio trocado ainda. Eu estou dando remédio, eu estou dando treinamento de redação comercial para quem não precisa. O cara está com outra doença. O cara está precisando de treinamento na área de vendas, eu estou dando treinamento em português para ele. O cara está precisando de treinamento lá na área de DP, de conhecimentos específicos de DP, e eu estou dando outro tipo de treinamento para aquela pessoa. Esse é o risco que você corre quando você dá um treinamento generalizado. Sabe? Então, é um dos maiores erros que eu vejo nas empresas. Tente entender esses gaps. Tente entender, fazer um mapeamento realmente. O mais individualizado possível. O que cada um está precisando. Aí se eu conseguir separar esse e esse grupo precisa de treinamento em redação comercial. Esse grupo aqui eu preciso preparar treinamento na área de DP. O outro grupo eu preciso de treinamento na área financeira. Outro grupo eu preciso de treinamento, e o mais específico, que tipo de treinamento em finanças?
é de matemática financeira, é de análise de investimento, é de análise de indicadores financeiros, o mais específico possível. Né? Quando eu faço esse mapeamento, gente, eu já vou caminhar para o encerramento, eu vou falar do trabalhinho lá que eu vou deixar para vocês. Quando eu faço esse mapeamento, aí eu posso desenhar o programa, né? Especificamente para quem realmente está precisando do quê. Eu vou comprar o remédio que aquela pessoa está precisando, para aquela doença dela lá. Olha lá, o desenho do projeto ou do programa de treinamento é a segunda etapa do processo. Refere-se ao planejamento das ações de treinamento e deve ter um objetivo específico. Feito o diagnóstico das necessidades de treinamento ou mapeamento do gap entre as competências disponíveis e as necessárias, torna-se imprescindível desenhar o programa que atenda a essas necessidades em um conjunto integrado e coeso. O programa deve ter objetivos bem definidos que servirão de métricas para garantir o sucesso e deve estar alinhado aos objetivos organizacionais. Então, olha para você ver como é que a coisa funciona como uma engrenagem. Por isso, gente, olha para você ver. O que nós falamos aqui, ó? Nós falamos ali de planejamento estratégico, missão da empresa, visão da empresa, objetivos da empresa, que são traçados dentro do planejamento estratégico. Olha como é que o RH hoje, ele está participando ativamente do planejamento estratégico. Porque tudo que ele for planejar, o RH for planejar de programas de treinamento, tem que estar alinhados com aqueles objetivos que a empresa identificou e traçou dentro do planejamento estratégico dela. Sabe? Por isso que está alinhadinho assim, ó. Então, olha lá, os passos da programação do treinamento que o Chiavenato também nos mostra, ó. Aí eu vou começar a identificar quem deve ser treinado, né? Quais são os treinandos ou os aprendizes, como que nós vamos treinar, quais os métodos, na próxima aula nós vamos falar dos métodos de treinamento, né? Quais os métodos de treinamento ou recursos instrucionais, em que deve treinar, qual assunto, né? Eu tenho que identificar qual assunto cada um está precisando de treinamento, o conteúdo do treinamento para cada grupo, separar em grupos, né? Por quem que eu vou treinar? Tem gente dentro da empresa com capacidade para dar esse treinamento? Ou nós vamos precisar de contratar um instrutor, um treinador de fora? Dependendo do assunto, né? Como eu falei aqui, dei um exemplo agora há pouco. Eu preciso de um treinamento muito específico para a área de finanças. De repente, eu posso pegar no mercado um bom instrutor de finanças que vai trazer um resultado melhor do meu treinamento. Depois, onde eu vou treinar? O treinamento vai ser interno, aqui dentro da empresa, ou eu vou alugar um espaço para fazer esse treinamento? Quando? Qual época? Horário que nós vamos treinar? Né? Isso vai ser um treinamento periódico, de tantos e tantos tempos. E para que eu vou treinar? Qual o objetivo? Aquele treinamento específico que eu estou trazendo para aquele grupo, o que eu quero de resultado com aquilo? O que eu quero de objetivo? E aí, gente, ó, finalizando, esse programa de treinamento deve estar associado com as necessidades estratégicas da organização. Isso tudo é feito com base no planejamento estratégico. E aí, olha aqui o que o Renato fala interessante, ó. Por isso, gente, comprar pacotes de treinamento, isto é, programas já prontos, vendidos como produtos enlatados e fechados, nem sempre soluciona as necessidades da organização. Às vezes pode, em determinada área, pode até funcionar. Porque se você for pesquisar aí na internet, você vai ver um monte de programas de treinamento já prontos, você compra para aplicar para o seu pessoal, mas você está correndo o risco de fazer aquilo, dar um remédio para quem não precisa. O ideal, gente, é você seguir esse passo a passozinho, fazer o diagnóstico, identificar as necessidades e planejar, fazer um planejamento, um programa do treinamento específico para aquela área que está precisando.
tá? É preciso avaliar as necessidades da organização e das pessoas e estabelecer critérios precisos para determinar o nível de desempenho almejado. E aí, gente, ó, eu vou parar por aqui, porque agora, próxima aula, eu vou passar com vocês até o conteúdo de um vídeo, do segundo vídeo que estava na aula na semana de hoje, mas fica para a aula que vem, ó, que é a parte final aí, que são os métodos de treinamento e desenvolvimento. Então, tem uma série de coisas para a gente falar bem bacanas, ó, palestras, métodos práticos, treinamento no local, aprendizado autodirigido. E aí a gente, na aula que vem, então, entra nesse assunto aqui e vai embora nele. O Débora, deveria ser assim, é o ideal, né? Débora Beltrão, então os treinamentos são após a identificação do setor que se faz necessário, né? É o ideal, por isso que muita empresa peca em treinamento e desenvolvimento, porque programam treinamentos genéricos, treinamentos generalizados, né? Como eu disse, alguns treinamentos podem ser generalizados, dependendo do assunto, mas você precisa programar, fazer um planejamento de treinamento o mais específico possível dentro de cada setor e até individualizado, né? Pessoal, olha só. Deixa eu passar para vocês aqui uma coisa interessante. Ó. Eu coloquei lá no Classroom, tá lá assim, semana 7, caso da Embratec. É um caso. Tá? Aqui não... Gente, eu quero só que vocês entendam uma coisa, por favor. Tanto é que eu estou deixando aí esse caso, é livre. Não é porque eu fico vendo aí a quantidade de atividades que você tem, que você já é obrigado a fazer. Tem desafio, tem relatório, tem as questões, né? Muita coisa. Tem gente aí que trabalha, estuda, então, complicadíssimo, né? Então, não é que eu estou querendo dar mais tarefa para o aluno, é uma aplicação, né? Quem tiver um tempinho, quem tiver uma boa vontade, um grupo aí que quiser tentar fazer uma reuniãozinha, pode ser pelo WhatsApp, aí monte um grupo, pode até aproveitar o grupo lá do próprio projeto, né? Se quiser fazer um exercíciozinho, é uma aplicação de conhecimentos, fica à vontade. Depois, se quiser me mandar, eu também tomei sem tempo aqui, mas eu tiro um tempinho para dar uma olhada. E aí, na próxima aula, se alguém conseguir fazer, se a gente quiser, é bom dar uma discutidazinha, se a gente arruma um tempinho para conversar sobre o trabalho, que é muito saudável. O que esse caso fala? Ó, ele fala assim, ó, com 15 anos de história, a Embratec, que é uma empresa real, é uma empresa de serviços que atua no mercado brasileiro, administrando 2 unidades de negócio. Tem a Ecofrotas e a Ecobenefícios. Ambas com foco no desenvolvimento de soluções corporativas e sustentáveis para a gestão de frotas leves e pesadas. Então, Ecofrotas, ela trabalha com gestão de frotas leves e pesadas. Vamos ler o texto para você conhecer a empresa. O principal objetivo dessas empresas é auxiliar seus clientes a reduzirem custos com abastecimento e manutenção de frotas, além de controlar emissão de gases do efeito estufa. A Embratec tem apresentado as melhores práticas de aprendizagem e desenvolvimento humano, bem como o alinhamento das estratégias ao negócio. Então, é uma empresa muito voltada, ela pratica um RH interno ali exemplar. A gestão de pessoas é uma das grandes responsáveis por trazer soluções que sustentem a estratégia de negócios e proporcionem a alta performance dos profissionais da empresa. Ciente desse fato, a alta administração decidiu remodelar todo o RH, tá? Devido à preocupação da empresa com a área de gestão de pessoas, resolveu remodelar o RH e desafiá-lo a assumir um papel estratégico. As empresas têm feito aí, né?
transformando-se na área de desenvolvimento humano e organizacional. Olha que bacana! Estão transformando lá o RH na área de desenvolvimento humano e organizacional. Vocês, o grupo, né? Vocês fazem parte do DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional da Embratec. E para garantir os diferenciais necessários à sobrevivência da empresa num ambiente turbulento, como é o das empresas de serviço, vocês participarão ativamente do planejamento estratégico da empresa e, consequentemente, da formulação da educação corporativa. Na aula que vem, nós vamos falar um pouquinho de educação corporativa. Tá? E aí, então, gente, olha só. Vocês vão participar da área do DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, e, consequentemente, da formulação da educação corporativa. Tá? Assim, vocês deverão criar as estratégias. Aí a empresa está trabalhando essas 3 áreas. Ó. Então, a educação corporativa da empresa, ela está focada em 3 áreas. A gestão por competência, que nós estamos falando aqui, que é tão importante. A rede de canais de comunicação interna, que também é mais do que importante. E a empresa está desenvolvendo um programa de educação à distância. Tá? Que na aula que vem, a gente também ter um temazinho lá que nós vamos falar um pouquinho sobre educação à distância. Então, olha, qual que é o foco da educação corporativa da empresa? 3 áreas. A gestão por competência, a rede de canais de comunicação interna e o programa de educação à distância. Tá? Essa é a estruturação da educação corporativa da Embratec. Assim, vocês deverão criar as estratégias a serem implementadas nas 3 áreas, definidas no planejamento estratégico da empresa. Como é que vocês vão fazer isso? Os sites disponibilizados os ajudarão nessa missão. Então, ó, eu coloquei aqui, tem um site muito bom, falando sobre gestão por competência. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, hein? Antes, eu vou abrir o site ali e vou mostrar. Quero que ninguém se assuste, não. Quero que você fique aí fazendo trabalhos gigantescos, não, porque vocês já estão com um projeto, já, né? Não estou falando aqui. Vocês já têm o desafio, vocês já têm o relatório, vocês já têm o projeto de sexta-feira, então eu sei que vocês estão por aqui. Então, eu estou dando uma atividade para quem quiser aprimorar seus conhecimentos, adquirir um pouco mais de conhecimentos. Então, não é fazer respostas aqui gigantescas e o mais completas possível, é para você exercitar. Tente dar uma pesquisada para você ver nesse site, que vai te ensinar. Ó, olha o que o site fala. Ó, você sabe o que é gestão por competência? Descubra e saiba como aplicar na sua empresa passo a passo. Então, se você quer desenvolver um pouquinho mais o seu conhecimento sobre gestão por competência, pode ajudar a Embratec a desenvolver. O objetivo é criar estratégias a serem implementadas nessas áreas. Então, esse site está te mostrando como você criar uma estratégia de gestão por competência. O que esse site está falando, gente? Ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra. Não vou ler o site todo, não. Quem quiser depois se desenvolver mais, dá uma lida depois nesse site. Final de semana, um tempinho que você tiver, né? Ó, ele está falando o que é gestão por competência, está explicando mais. Ele está falando quais os principais benefícios da gestão por competência. Então, é uma oportunidade de você desenvolver mais o seu conhecimento. Falando das principais vantagens, ó. Aí ele vem falando como aplicar a gestão por competência na prática. Então, ele dá os passozinhos, ó, passo a passo. Primeiro, definir as competências. Depois, criar um perfil para as competências. Implementar as competências. Treinamento das equipes. Mensuração do resultado.
ele já está te dando um passo a passozinho para você criar uma estratégia de gestão por competência dentro da empresa. Tá? Então, tem um site bonitinho aí que explica essa metodologia da gestão por competência. Tá? Tente criar isso aí. Para quem quiser também aprender mais sobre gestão de canais de comunicação interna, então, você quiser criar uma estratégia de rede de comunicações internas, gente, eu peguei 3 sites excelentes aqui, ó. Tá? Nossa, professor, é muita coisa. Para quem quiser se desenvolver. Ó, tem um site falando das vantagens e desvantagens e 9 ferramentas de comunicação interna. Olha para você ver que bacana. São bons conteúdos, tá? Esses sites aqui são interessantíssimos. Ele está falando aqui, olha lá, cadê? Onde é que está? Olha lá, canais de comunicação internas nas empresas. Se tiver um tempinho, quiser dar uma aprimorada nos seus conhecimentos, ó, como escolher os melhores canais de comunicação interna. Então, está falando aqui. Tem um outro site que fala lá também, muito bom também, ó. Esse outro site aqui, ó. Canais de comunicação internas digitais. Olha que bacana. Por onde se comunicar com seus colaboradores. Então, gente, isso aqui tem tudo a ver com o que nós estamos vendo. Olha o que eu estou falando. Endomarketing digital. Endomarketing é um marketing interno. Olha aqui, ele fala de redes sociais corporativas. Ele fala sobre plataformas de comunicações corporativas. Ele fala de portal interno e blog corporativo, TV corporativa. Olha quanta estratégia. Gente, olha quanta estratégia bacana você pode adotar numa empresa de comunicação interna, que é isso aqui, gente, tem tudo a ver com treinamento. Pode utilizar isso aqui para fazer treinamentos internos. Ó, e-mail interno, newsletter. Aí ele ainda fala, qual o melhor canal? Sabe, outro site também bacana, ó. Site que tem ferramentas de comunicação interna. Peraí, a internet deu um piquezinho aqui, peraí. Ué, cadê, gente? Gente, vocês estão me vendo aí, estão me ouvindo? Parece que deu uma... parece que deu um gap na minha... professor. Deu um gap na minha internet. Espera aí. Gente, já estou encerrando. Olha aqui, ó. Olha esse terceiro site sobre comunicação interna. Ó. Conheça 10 ferramentas úteis. Ó, quer ver lá? Intranet, rede social corporativa, mural, TV corporativa, e-mail, newsletter, manual do colaborador, caixa de sugestões, reuniões, videoconferência. Então, olha que, sabe, um material muito rico. E aí, por fim, programa de educação à distância. Ó, olha que site bacana também. Treinamento EAD. Treinamento à distância. O que é, vantagens e como fazer na sua empresa. Então, olha o que o site está falando. Ó, ele está ensinando o que é treinamento à distância, vantagens do treinamento à distância. Aí está falando de um monte de vantagens, ó, quebra de barreiras geográficas, otimização do tempo, redução de custo, ó, redução, vantagens todas. E aí está dando passo a passo, ó, como fazer treinamento à distância em 6 passos. Tá vendo? Então, está dando passo a passo. Então, gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa para encerrar aqui com vocês aqui. Por favor. Eu quero, pelo amor de Deus, não quero mais entrunchar o aluno de mais atividade. Eu estou passando uma atividade para vocês que não é uma obrigação do aluno fazer. Porque vocês já têm as obrigações. Tem o desafio, o relatório, tem o projeto que vocês estão fazendo. Mas eu, como professor, como um mentor de vocês, eu tenho a obrigação de te dar caminhos. E você viu que riqueza dos sites? Eu criei esse exercício, é um exercício muito bacana,
se você tiver um tempinho a mais e quiser adquirir mais conhecimentos, você viu ali, depois em casa, gente, final de semana, tiver um tempinho, entra naqueles sites ali, que eu estou citando para vocês, dá uma lida sem compromisso, sabe? Tente dar uma resumida nesse site para você ver a riqueza de informações. E aí, gente, isso aí pode servir, e guarde esse exercício, né? Ele pode servir uma hora para você, vai que uma hora você cai para essa área dentro da empresa ligada a treinamento e desenvolvimento. Esses sites ali que eu estou dando esse exercício mostram uma riqueza. E você viu que o site dá o passo a passo de como você implementar isso na empresa. Então, pode ser muito útil para você para o futuro, tá? E aí, se o grupo quiser fazer e me mandar, na aula que vem quiser a gente bater um papo aqui, é muito enriquecedor esse tipo de atividade, tá? Só espero que vocês entendam que não é. Estou querendo realmente ficar empilhando o aluno com mais atividades que vocês já têm, não. Não é obrigatório, estou dando mais. O caminho, o objetivo do nosso aqui, gente, é dar o caminho para os alunos. Eu estou citando um monte de livros bacanas para vocês. Estou dando um monte de sites bacanas que tem conteúdos maravilhosos sobre os assuntos que nós estamos vendo, né? Tá beleza, professor? Tá beleza, professor? Tá beleza, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer tirar alguma dúvida que ficou sobre o que nós vimos aí? Eu tenho aí o tempinho aí que eu posso ficar à disposição para ajudar a esclarecer qualquer ponto que você queira discutir. Fico aberto aí. Tá, pessoal? Carlos, se quiser falar alguma coisa. Tudo bem esclarecido? Gostaram? Acharam interessante esse conteúdo, gente? Eu acho que eu estou me desdobrando aqui para tentar buscar uma maior fonte, uma maior quantidade de fontes boas de informações para vocês. Né? Aí você tem que ter realmente um trabalhinho em casa de dar uma pesquisada, apesar de tanta coisa que você já tem para fazer. Alguém quer comentar alguma coisa? A Letícia falou, me deu vontade de aprofundar mais. São materiais muito legais, sabe? E a gente, como eu falei, só para encerrar, como eu falei no início lá da aula, você, quando se matricula num curso desse, eu sei que tem alguns aí que, de repente, já trabalhavam nessas áreas aí. Mas muito aluno, ele está começando a vida profissional dele. Nunca trabalhou, ele está buscando fazer a faculdade exatamente para entrar no mercado de trabalho e buscar o seu lugar ao sol. Então, tem muito aluno que entra, ele nem imagina quantidade de caminhos que ele tem para seguir. Olha, o cara pode entrar na área, fazer uma faculdade de RH, fazer uma faculdade de RH, olha quantos caminhos ele tem dentro do RH para seguir. Ele pode se especializar em recrutamento e seleção, pode se especializar na área de treinamento e desenvolvimento. Você viu ali que tem carreira dentro dessa área. Né? Nós vamos terminar o assunto na aula que vem, já vamos começar um outro assunto, avaliação de desempenho. Vamos falar um monte de coisas bacanas. E aí, gente, infelizmente, cabe ao aluno fazer a parte dele também, de pesquisar, de estudar, que é onde ele vai se desenvolver. Porque o tempo da nossa aula, é um tempo exatamente para passar para vocês os caminhos. Cada um que vai buscar aí o conhecimento a respeito daquelas ferramentas. E vai ganhar quem realmente se dedicar. Né? Você é o mais interessado aí em buscar conhecimento. É você que vai ganhar. Beleza, pessoal? Então, gente, Letícia, Gabriela, Carlos, depois vamos combinar lá, hein? Formar um tempinho aqui, se você quiser, a gente combina para ir lá fazer uma palestra assim. Irei com o maior prazer. Pessoal, se ninguém tiver dúvida, não quiser perguntar nada, já estou dando a aula aqui por encerrado, está liberado aí para sair.
Agradeço imensamente a todos pela presença. Fiquem com Deus. Já estamos praticamente no final de semana, né? Nós não vamos nos ver ainda amanhã, então, amanhã eu desejo um bom final de semana para todos. Bom descanso aí a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Beijo. Boa noite. Rafaela. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Tchau, Débora. Tchau, querida. Boa noite, William. Até amanhã, se Deus quiser. Carlos, obrigado aí, querido. Vitor.